tudo bom? Bem-vindo, Matei, Antônio Carlos Matei, bom tê-lo aqui. Hoje a gente está dando sequência aí a os nossos bate-papos, utilizando essa tecnologia, usando as redes sociais, que é uma forma de se aproximar do professor. As pessoas muitas vezes veem o nome da gente lá na chapa e não faz uma associação de quem é esse professor, o que, que é. Então, nesses momentos é interessante, porque a gente consegue falar um pouco sobre a gente, falar um pouco sobre a dinâmica, porque a gente se juntar para fazer até mesmo uma chapa, né? Chapa 2, Democracia Puckiana, Resistência. E hoje a gente vai falar sobre um tema interessante, né? Um tema caro, no sentido de valoroso, né? Que é a ideia de criar um conselho de ética, ou seja, que a associação precisa dessa instância, né? Eu estava até vendo, de certa forma, um caráter duplo, né? Ou seja, a associação é ao mesmo tempo diretoria e chapa, é ao mesmo tempo conselho editorial e chapa, e diretoria, é ao mesmo tempo conselho fiscal e diretoria, ou seja, na realidade não tem mediação, né? Então, se não tem mediação, você começa a ter uma relação soberana, né? Autoritária, né? De como olhar, ou até mesmo de um pensamento único mesmo, né? Uma percepção da vida, do mundo, muito espelhada naquilo de si mesmo. E o espelho é uma péssima metáfora, né? Porque quando a gente está falando do espelho, você olha a si, e é uma imagem invertida, né? Então, a gente precisa quebrar esse espelho. E é interessante a gente pensar por que criar um conselho de ética. E eu queria bater um papo contigo sobre isso. Por que criar um conselho de ética para o ProPuc? Boa noite, bem-vindo. Obrigado, Urbano, boa noite. Realmente é muito importante, né, que todos nos conheçam, saber as nossas propostas, né? A nossa campanha ela é 100% propositiva, pensando exatamente no professor, no nosso colega, né, que precisa ter uma representação de uma associação de uma forma diferente, ele precisa se sentir acolhido, se sentir protegido, né? E dentro dessas propostas, né, realmente a criação de um conselho de ética, né, é um conselho de ética que ele não seja o mesmo integrante da diretoria, as mesmas pessoas decidindo por uma associação, né? Associação, a gente tem uma defesa democrática, uma defesa coletiva, uma ideia de acolhimento do professor, uma ideia de acolhimento das grandes questões, né, que tangenciam tanto a universidade como o próprio país em si, né? E realmente a criação de um conselho de ética é muito importante, né? Você ter um órgão de classe, né, como a Associação dos Professores, onde um conselho de ética ele vai auxiliar, ele vai ser um órgão esclarecedor, ele vai ser um órgão de debate, onde verificará as condutas para que elas não sejam individualizadas no sentido de ser um contra o outro, né? É um conselho de ética que verifica realmente se alguma conduta que existir ou que possa ser levantada por qualquer colega nosso, né? Antes de ele simplesmente sofrer um processo, antes de levar a questão para um judiciário ou levar a questão que saia do intramuros da associação, né? Realmente criar um órgão de ética que ele seja realmente acolhedor, né? Ele seja orientador, ele ouça as pessoas, ouça os colegas para um bem-estar de todos os associados, né? Para uma defesa realmente da associação e não simplesmente, né, deixar questões que tangenciam a ética, questões que podem ser relevantes ou não para a associação, simplesmente nas mãos ou na decisão de poucos membros de diretoria, né? Eu acho que isso não faz sentido. Realmente a nossa ideia do conselho de ética, ele é um conselho que ele vai ser montado, ele vai ser composto por vários colegas que não necessariamente tenham que ser colegas vinculados à diretoria, né? O conselho de ética ele tem que ser aberto a qualquer colega que queira participar.
que queira contribuir para a associação, né, que tenha uma cabeça, um espírito aberto e que não seja simplesmente um órgão inquisitivo, né? A ideia de um conselho de ética não é algo inquisitivo, né? O que já aconteceu, né? O que está acontecendo, o que a gente vê, infelizmente aí, né? Na atual gestão, é que questões que seriam questões de ética, elas preferem ser tratadas de forma inquisitiva, né? Levar colegas a processo, né? Não só processar colegas, mas expor o nome da associação e expor a grande norte, né? A nossa grande missão democrática e a defesa dos professores. A gente quer que os colegas estejam acolhidos, né? Não se sintam repreendidos, né? Ou oprimidos por uma conduta, porque eles vão saber que existe, inclusive, um conselho de ética, né? Se alguma conduta dele for questionada, ele vai ter um conselho de ética até para esclarecê-lo, né? Para ser orientativo e não ser um mero órgão punitivo, né? E o que a gente está vendo hoje, né, Urbano, no meu ponto de vista, né, que a gente já debateu algumas vezes, o que eu sinto realmente que as questões, né, elas são tratadas como quase que uma vingança pessoal, utilizando o nome da associação. Se a gente tivesse realmente algumas questões de debate democrático dentro da associação, que eventualmente ferisse uma ética, se fossem levados para um conselho dentro da própria associação, esse conselho que seria orientativo, tanto para a diretoria, para o colega que possa ou não ter cometido ou não uma conduta, vamos dizer assim, antiética, né? Mas realmente é fundamental ter um conselho de ética, porque realmente hoje as funções que a gente vê, né, Urbano, se misturam, né? Ao mesmo tempo, existe uma decisão de diretoria em relação ao jornal, em relação à forma de conversar com a própria Fundação São Paulo, se necessário, e não existe nenhum tipo de debate, nada democrático, para se saber realmente os limites éticos que a associação deve ter e que o associado deve ter. Eu acho que a gente tem que debater. Eu estava pensando até, por exemplo, a PUC tem um conselho de ética, né? A universidade tem um conselho de ética. E essa é uma questão interessante, porque não tem como você fazer pesquisa sem um conselho de ética. Tem até uma questão prática sobre isso. Cada vez mais a gente está precisando de espaços de mediação. Por exemplo, quando eu tenho um conselho editorial para o jornal, na realidade isso é uma mediação. O jornal é da associação, o jornal não é de uma diretoria. Quando eu crio um conselho fiscal da diretoria, que o tesoureiro pode participar, claro, você, ao fazer isso, você vai estabelecendo práticas de transparência, né? Práticas e mecanismos de transparência. Então, quando eu tenho um conselho de ética, as questões que são questões de éticas, elas são aferidas por um conselho. Né? A gente está propondo 9 professores, né? Das respectivas áreas da PUC para falar sobre isso. Eu estava até vendo essa questão mesmo do processo, né? Que nós sofremos da judicialização. Isso tem uma questão interessante, porque um dos álibis que foram utilizados para a peça jurídica era de dano moral, né? E eu fico olhando, ou seja, não tem dano moral contra CNPJ. Ou seja, porque se você quer processar, por exemplo, a PUC, você não consegue processar a PUC, você consegue processar a reitora, você consegue processar um coordenador, um chefe de departamento. Os processos de dano moral são processos feitos pelo CPF, né? E eu não entendi essa compreensão. Então, por exemplo, se você tem, de fato, um conselho de ética, uma questão de dano moral, ela não pode ser colocada publicamente, né? Ou seja, no sentido de que é um CNPJ, ela é justamente colocada pelo CPF. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Exatamente, Urbano, é interessante essa questão, né, que a gente comenta, né, no processo. É importante a gente deixar claro para a comunidade, porque foi um processo que a associação, né, ela tomou uma decisão de processar um professor por um ponto de vista de um debate, dentro de um debate político, dentro da própria entidade, né, um livre exercício da manifestação,
né? E o que eu estou falando aqui está reconhecido na sentença judicial, né? E realmente essa questão do dano moral é uma questão realmente que ela deveria ter sido debatida inicialmente até num conselho de ética, né? Porque eu acho que é uma atitude que fosse eventualmente considerada antiética, né? Poderia ser em relação um professor em relação ao outro, né? Agora, um professor em relação à própria associação, à própria entidade, né? Realmente o que a legislação fala é isso, né? Que para a pessoa jurídica ela suportar um dano moral, né? Ela pode suportar, mas ela tem que comprovar questões ligadas ao seu abalo de crédito, né? As decisões judiciais nesse sentido, a grande maioria diz respeito ao abalo de crédito, de credibilidade. E nada disso houve. A própria sentença judicial é muito clara com relação a isso, né? Que não se caracterizou nenhum dano, nada foi além do que um debate intramuros, né? Uma questão que sequer deveria ter sido, né? Levada ao Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário, através exatamente do processo que objetiva a paz social, né, a solução de um conflito, né? Este conflito, se ele houve um conflito interno, era um conflito muito mais ético, do ponto de vista ético, no meu pensar, do que o que houve exatamente as imputações que ali foram colocadas, né, que não foram reconhecidas, né? A gente tem que deixar claro muito que o que a gente fala em relação ao processo, a gente não está criando nenhuma figura. O que a gente está se reportando é os termos do que foi decidido pelo juiz, né? O juiz coloca lá para todo mundo saber que os professores exerceram a livre manifestação que é garantida pela Constituição e que a manifestação que eles fizeram não caracterizou nenhum tipo de dano moral. Por quê? Porque foi se pleiteado um dano à associação, né? Não teve nada além do que um ponto de vista crítico, que era o esperado da associação, ouvir críticas, ouvir opiniões divergentes. Agora, se do ponto de vista ético, que é o que a gente está falando, quando um professor tiver um ponto de vista diferente, uma opinião diferente, né, dentro da nossa associação, ele vai ser processado. Quer dizer, a própria associação ela não teria um norteamento ético, né? Seria algo autoritário, algo inquisitivo, que é contra, né? A gente tem certeza que isso é contra os princípios da associação, de toda a comunidade da PUC, né? Pelo contrário, a gente quer debater sempre ideias. Essa ideia de judicializar contra a colega que tem opinião diferente foi um precedente muito perigoso na associação, né? Eu acho que se levantar o histórico da associação, né, dos últimos mais de 20 anos, né, eu não consegui encontrar, né, fazendo pesquisa, algum precedente igual a esse. Então é muito perigoso isso que aconteceu, né, porque mostra que faltou, e dentro, né, da nossa proposta, né, a nossa proposta para melhorar para os professores, é que realmente exista esse conselho de ética para que ele avalie, inclusive, quando ocorrer algum fato, né, se não é um fato para ser analisado internamente, mediado internamente, não só para punir, né, punir quando for necessário, mas quando não for necessário, mediar a questão, né, tentar trazer a debate a questão de uma forma mediadora e deixar o livre exercício do pensamento, né? E não simplesmente levar a questão, né, para querer mostrar força, para querer mostrar poder, para querer mostrar que se eu sou contra uma opinião, uma ideia do que a associação faça, eu como associado eu tenho que ficar quieto, engolir e pagar simplesmente a minha contribuição, né? Então, realmente, essa questão, Urbano, como você bem falou, ficou muito claro pela decisão judicial a não caracterização do dano moral à associação, né? Os professores processados, eles não cometeram nenhum ato ilícito contra a associação, eles apenas, né, manifestaram o seu livre
exercício constitucional da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento, né, e quiseram se manifestar com um ponto de vista crítico, que eu acho que é o mais importante, para construir, para melhorar uma situação, né? E, infelizmente, pela falta do próprio Conselho de Ética, né, para verificar, ponderar a questão como ela foi colocada, em vez de a gente ter tido uma mediação, né, como uma aceitação de uma opinião crítica dentro de uma democracia, dentro de um Estado democrático de direito, dentro da história da associação, de aceitar críticas, opiniões, né, para construir, não, o que resultou pela própria falta do Conselho de Ética? Foi uma decisão tomada por alguns diretores, né? A gente não sabe quantos, mas sabe que tem quem assinou a procuração judicial, né? Que simplesmente decidiram processar colegas em nome da associação, né? Como você bem colocou. Quer dizer, se utilizou, inclusive, a associação para querer mostrar uma força até meio que opressora contra o professor, né? Que recado que quiseram dar com isso, né? Que a preocupação vai além dos colegas processados. A minha opinião, né? Que o que me preocupa, né? Pensando na história da democracia da associação, da sua função institucional, o que vai vir depois disso, né? O que viria depois disso se mantém num posicionamento desse? Então, realmente, eu acho que a criação do Conselho de Ética vai ajudar, Urbano, no meu entendimento, e é uma das nossas propostas, né, um Conselho de Ética composto por vários colegas, até para se decidir, né, se realmente não dá para se resolver internamente a questão, né, Claro. e não ficar imputando fatos contra colegas, né. Não, eu estava vendo, mesmo não tendo um conselho de ética, o estatuto ele chega perto, né? Você tem um artigo do estatuto que diz qualquer desvio de conduta de um sócio, né, deve ser chamado uma assembleia para discutir o assunto, né? Para que se pense uma censura, para que se pense uma advertência, até mesmo uma suspensão. Isso é muito interessante, porque a gente percebe que o estatuto, apesar de ser muito incompleto, ele precisa ser reformulado para dar conta disso, né? Até para chegar junto do que é a concepção jurídica hoje do processo, ou seja, a própria justiça compreende que o processo é uma doença, né? Ou seja, quando você processa algo, é como se as relações chegassem a um nível de desgaste doentia, né? Então é uma doença nesse sentido. Exatamente, né? Exatamente. Não, é bem por aí mesmo, Urbano, que a gente vê, até do ponto de vista, isso vem do processo, né, do processo moderno, atual, dentro do Estado Democrático de Direito, que você só leva para o Poder Judiciário uma lesão ameaça a um direito quando o conflito de interesses ele não pode ser resolvido pelas próprias partes, né? E aí essa questão do conflito de interesse, que até nas aulas que a gente leciona, né, processo, na PUC, em outras universidades, a gente fala realmente que o direito está doente, né? Que as partes passaram, eles não conseguiram solucionar, né, o conflito fora do Poder Judiciário, né? Dois se entenderam titulares do mesmo direito, né? Desculpe por assim dizer. Então, realmente, o que a gente observa, e o próprio Poder Judiciário modernamente faz isso, né? As soluções alternativas para compor os conflitos, né? As autocomposições, as audiências de mediação, de conciliação, né? Então, se o próprio processo moderno ele objetiva tentar compor conflito, por que uma associação não reforma realmente o estatuto? Essa ideia realmente é brilhante, para a gente ter uma forma procedimental, por assim dizer, para ver se não resolve a questão internamente. Isso que é ser democrático, é tentar debater e resolver internamente. Lógico, se houver excessos, se houverem condutas que realmente atentem contra outros colegas ou contra a associação de uma forma que seja extremamente desproporcional, né? Pode-se
né, ter um caráter também punitivo, um conselho de ética, mas a gente tem que pensar muito mais modernamente num conselho de ética também orientativo, né? Entendendo a opinião do outro colega, entendendo a crítica, mas mostrando que mesmo uma opinião, uma crítica, dentro de uma democracia, ela tem que respeitar os limites de um estatuto, né? Então, realmente, eu concordo com você. Hoje, o estatuto ele chega próximo a uma questão ética, mas a gente não tem delimitado isso no estatuto e tampouco um conselho de ética para realmente tentar absorver essas questões e resolver internamente, né? Não expor colega, não judicializar colega, né? Porque quem que vai querer se associar, desculpe, e a perda de quantidade de associados, também isso é uma decorrência. Como que você vai se associar numa entidade que deveria representar um interesse coletivo e te acolher individualmente e de forma coletiva? Como que eu vou me associar num local, né, numa entidade, né, com história de democracia, com esse medo, né, de eu me associar e de eu dar uma opinião, seja numa reunião, seja num periódico, seja numa palestra, seja em qualquer debate, e que essa opinião vai me levar à judicialização, né? Quem deveria me defender me processa. Quem deveria garantir a minha opinião crítica, ele faz o contrário, ele me processa. Então, eu não vou querer ser sócio. Para que eu vou ser sócio? Eu vou ser Essa é uma sócio, questão, né? essa é uma questão interessante, viu, Matheus? Porque eu fiz um estudo sobre os sindicatos, depois que saiu a lei de não obrigatoriedade dos sindicatos. Aqui em São Paulo foram 550 mil pessoas ligadas, funcionários dos sindicatos que foram demitidos. A arrecadação saiu de 2,2 bilhões para 220 milhões, ou seja, foi praticamente para 10%. Isso teve um baque geral na organização sindical no Brasil. Entretanto, os sindicatos e associações que têm contribuições voluntárias, independente de ser obrigatório, na realidade, por um consentimento, por uma autonomia, são as estruturas que ficaram de fato e sobreviveram. Porque tem vida real. Esse é o sentido de uma associação ou de um sindicato. Né? E aí eu fico pensando sobre essa ideia do conselho de ética, ou seja, se você pegar qualquer fundamento ético, aristotélico, kantiano, moderno ou clássico, todos partem de um princípio que você precisa ter autonomia. Ou seja, não tem ética sem autonomia, né? sem liberdade, né? sem autonomia de pensar. Né? Então, assim, já pressupõe uma decisão ética eu ter justamente a capacidade de ter um ponto de vista próprio sobre as coisas, ter uma autonomia sobre as coisas. Se você pega, por exemplo, o imperativo categórico kantiano mesmo, né? Faça daquilo que é a estrutura pública e privada a mesma coisa. Ou seja, se eu estou te devendo uma grana, devo pagar ou não, Matheus? Se toda a sociedade estiver devendo uma grana ao outro, ninguém pagar, ela ruirá. Né? Se eu estou com um problema na vida e estou desgostoso e penso na possibilidade de suicídio, se todas as pessoas estivessem desgostosas na sociedade, ela teria um colapso total. Então, é um pouco essa esfera do que você faz na vida privada, você também faz na vida pública. Quando eu fico pensando um pouco isso para a ProPuc, né, para a diretoria atual, tem um discurso da porta para fora e um discurso da porta para dentro. Né? Ou seja, sem transparência. A transparência ela não é somente uma questão, vamos dizer, no campo moral. Ela tem a ver com a capacidade de igual informação para poder decidir as coisas. Ou seja, a partir do momento em que os sócios não são mais consultados, informados desse tipo de atitude, rompe o contrato de confiança. Eu Essa eu acho que é concordo. a grande questão que foi posta. Ou seja, é uma associação que perdeu a capacidade de fazer mediações. Eu tenho que ter mediações. E as mediações não podem ser da própria diretoria. A Exatamente. diretoria, quando é eleita, ela tem uma delimitação de papel. Ela tem que seguir uma constituição prática dos nossos acordos, que é cumprir o estatuto.
Então, se fala de transparência e democracia, se executa, se faz isso. Então, isso é muito interessante, porque a partir do momento que judicializa um processo contra os seus próprios sócios, né? Então, é muito louco. Quer dizer que eu estou pagando para. Participo de uma associação, pago a associação para ela que ela pega o meu próprio dinheiro e me processa. Ou seja, ao fazer isso, você percebe que o lastro do que é um fundamento ético, que é a autonomia, se completamente foi rompido. Se eu não tenho autonomia, se eu não tenho liberdade, se eu não tenho perspectiva de ter um contraponto, não tem sentido. E aí é muito sintomático isso que você está falando. De fato, se você pega de 2005 para cá, a gente saiu de 750 sócios para 410, 405, acho que a gente tem atualmente. Então é muito pouco. Tem um processo de refluxo, tem uma diminuída muito grande sobre isso. E aí essa é uma questão que eu acho que, na realidade, tudo é uma questão ética também. É política e é ética. Né? Ou seja, aí é um pouco aquela condição, não basta dizer que é sério, tem que dar o ônus da prova da seriedade. Não basta dizer que é democrático, tem que dar o ônus da prova de ser democrático. Não dá para dizer que é transparente, tem que dar o ônus da prova de ser transparente. Então, na realidade, essa eu acho que é uma coisa muito interessante nesse processo eleitoral, que é ter o contraponto, é um outro ponto de vista, né? Uma outra perspectiva de olhar. Né? E isso é muito importante. Isso que a gente chama de alteridade. Ou seja, a alteridade, a diferença, se constitui na relação com o contraponto. Nós precisamos desse contraponto. Então, quando você tem mediações, né, conselho de ética, conselho fiscal, conselho editorial, você tem mediações até mesmo para engajar os sócios. Certo? Não pode ser uma diretoria superpoderosa, ela precisa ser frágil. O mundo hoje precisa de fragilidade, no sentido de que a fragilidade é o espaço de abertura para que o outro entre. Exatamente, eu concordo. O Vattimo, com a influência da filosofia do direito italiano, fala até de um pensamento frágil. A gente precisa de um pensamento frágil, no sentido de que ele, o que ele chama de débole até, né, sutil, ele permite que o outro entre. Isso se chama crítica. E nessa relação se faz a autocrítica. Ou seja, a finalidade de um conselho de ética, no fundo, é propiciar um ambiente que as pessoas consigam fazer uma autocrítica, consigam se remediar, consigam ter um entendimento daquilo que ele fez, a postura, a atitude, não tem mais espaço, não comunga mais com o tempo. Né? Ou seja, essa é a discussão sobre o debate racial, sobre o racismo, esse é o debate sobre a questão de gênero, né? Esse é o debate do movimento feminista, ou seja, dos feminismos, né? Esse é o debate da inclusão. No fundo, é uma decisão ética, no sentido de que eu tenho que respeitar o outro como um interlocutor que me engrandece, né? Que me ameaça. A finalidade das críticas num momento desse é uma finalidade justamente de compor a possibilidade de sair maior, de ter um encontro real, né, franco, aberto. Né? Se tem, a primeira coisa que se faria diante de uma crítica ao que se fala sobre a transparência das contas é torná-la pública. Porque a cada dia que não a torna pública, ela fica cada vez impublicável. Né? No sentido de que ela já pressupõe um ônus da prova. Isso dentro de uma relação fraterna, isso dentro de uma relação de camaradagem. Até 2018 estávamos juntos, compondo, mas a partir do momento que teve a questão da demissão do Billy, aquilo configurou para a gente algo que passou do limite, porque deseduca. Como é que eu vou demitir o funcionário dentro de uma mesma retórica que pode ser usada pela Fundas para justificar a demissão de professores? É outro parâmetro, é outra lógica.
Se eu pego os argumentos jurídicos, os argumentos legais, os argumentos que foram feitos da demissão para ajuste de conta em relação ao BID, a Fundasp pode demitir a gente. Pode demitir os professores de 75 anos. Ou seja, nós chegamos no momento que essa ruptura do contrato de confiança de uma associação, ela fere a política, ela fere a democracia, ela fere a ética. Nós precisamos resgatar isso dessa associação. Eu acho que essa é a grande proposta. Quando a gente propõe criar um conselho de ética, não é uma instância burocrática, é uma instância de mediação. Quando a gente propõe criar um conselho editorial para o jornal, é dizer que o jornal são dos sócios, não é da diretoria. Não é esse papel de toda segunda-feira se reunir para discutir o que é a pauta que vai ter no jornal. Não pode ser isso. Ou seja, são mecanismos e práticas de uma burocracia sindical. Cada vez mais, essa perspectiva que está tendo é uma perspectiva burocrática, negacionista, autoritária, né? Que de fato fere a ética. Não existe ética sem autonomia e sem liberdade. Você pode pegar qualquer modelo ético, do clássico, medieval, o moderno e o contemporâneo. Todos comungam cada vez mais dentro desse horizonte, principalmente hoje, né? Na sociedade das redes, em que os nós, as pessoas, os indivíduos, não são ilhas, são lugares onde atravessam as coisas, são lugares de passagem. A associação não é uma ilha, né? É um lugar de passagem, que as pessoas passam, que trocam, que tem um encontro, né? Resgatando um pouco o Spinoza, um lugar de paixões alegre. A gente tem que transformar aqui num lugar de paixões alegre. E eu acho que quando a gente está propondo essas mediações, é no sentido de desautorizar a diretoria. Ela não pode ser essa autoridade toda, não. A diretoria de uma associação é só uma instância, ela não é dona. Na réplica que teve do processo, aquilo é vergonhoso, porque a justificativa jurídica era que o presidente tem essa responsabilidade jurídica. O presidente da... Voltando ao presidencialismo. Ou seja, só que no presidencialismo, na realidade, sem uma mediação do que é o legislativo. Não tem legislativo. Então, quando o presidencialismo e o legislativo é a mesma coisa, a gente sabe o que significa isso. Autoritarismo. Então, é um conjunto de práticas que precisam ser revistas. Tem que ser feita uma autocrítica sobre isso. Então, essa discussão, por que não se criou um conselho de ética até hoje na associação? Porque nessa forma de olhar a associação, de um pensamento único, não tem contraponto, não tem outro olhar, não tem instância de mediação. Eu acho que essa é a grande questão que a gente tem que formular nesse sentido, né, que o Conselho de Ética não pode ser visto como uma instância burocrática, é uma instância de mediação daquilo que o direito compreende hoje do que é um processo. Ou seja, entender que o processo jurídico é uma doença, não é uma virtude, é um vício. E isso deseduca. Porque isso pode levar a qualquer querela. Nós já fomos muito duros com a Fundasp e com a reitoria. E nem por isso nunca tivemos esse tipo de resposta, que faz parte de um debate do contraponto, do divergente. Isso é uma relação que cria alteridade. Isso é uma relação ética e política. Então, é necessário que a gente resgate, de fato, esse princípio, essa mediação. Porque, senão, a gente ensina o aluno em sala de aula o que é ética, ensina o aluno em sala de aula o que é justiça, o que é direito, e no nosso cotidiano, a gente está sendo implicados, né, justamente por uma perspectiva que é a negação disso. Ou seja, é muito educativo a nossa reação. Ela educa, ela nos educa os sócios, está entendendo? De dizer que uma associação só existe porque tem os indivíduos que participam dela.
E uma associação forte é uma associação que tem indivíduos imbuídos de valores éticos e políticos muito claros, de defesa da democracia, da transparência, de estar junto das pessoas, gostar de gente, né? Gostar de gente, porque associar isso é ter uma instância comum, comunal, de estar junto, de se autogerir. Então, essas instâncias, conselho editorial, conselho ético, conselho fiscal, não são instâncias burocráticas, são instâncias que fragilizam a diretoria. Nós precisamos de uma diretoria para a PUC frágil, capaz de escutar as pessoas, capaz de entender a dor do outro, o desespero, a angústia, a fragilidade. Essas diretorias muito fortes, que eu chamo até de pantocráticas, onisciente, onipresente, né? Onipotente, não nos interessa. Não reflete o tempo que nós vivemos. Né? Não, a pandemia, eu acho que é essa lição, certo? A arrogância da ciência caiu por água abaixo, a arrogância dos modelos de poder caíram por água abaixo, e restou o que é fundamental, a vida. Né? E nós, como espécie, só sobrevivemos que a gente caminhou junto. Né? E por medo. Né? Tinha que se agregar para estar junto, para se alimentar, já que a fragilidade de não ter uma autossuficiência de se alimentar, então tinha que estar junto. Eu acho que essa é uma grande lição para a gente. Eu gostei muito do encontro que o Antônio Carlos eu conheci nesse processo de composição da chapa, e foi uma pessoa assim que de pronto aceitou participar da chapa. Essa coisa das figurações do papel, que é presidente, vice, secretário, isso é por conta de uma dimensão estatutária, né? A gente vai reformular isso e propor, de fato, que a gestão seja feita pelas suas comissões de trabalho. E os fóruns que se delibere, sempre é o único fórum que existe, que é a Assembleia, né? Que é o olho no olho, quer falar as coisas, né? E usar essas tecnologias para isso. Isso aqui vira uma nova ágora. Então vamos usá-la como ágora mesmo. Não, é isso mesmo, Urbano. Eu acho que você sintetizou muito bem a ideia, né? Eu acho que o que a gente deixa claro como proposta, né? Quando você coloca muito bem esse papel de não ter uma diretoria como ela é hoje, com superpoderes, né? Ela não tem delimitações de poderes e competências, né? Ou melhor, não tem delegações de algumas competências. O que a gente quer é isso, a gente não quer uma diretoria com superpoderes, né? A gente quer conseguir abrir um espaço para todos os professores, né? Independente do que eles pensem, ele ter um campo democrático de poder dar sua opinião, poder compor os conselhos, o ombudsman, o conselho de ética, os conselhos fiscais, ter realmente um livre exercício do direito de associado e de participação, né? O que eu acho que realmente o que é muito importante, como você bem colocou, a gente tem que ter uma questão de ética, porque uma diretoria com superpoderes, ela usa como usou, né? O nome da associação, né? Um ponto de vista individual né? E um superpoder de um diretor, uma opinião de um diretor que é contrário a outro colega, ele usa a máquina, o poder que ele tem, para processar o próprio outro colega que é o associado, que está exercendo uma opinião diferente. Então, realmente, o que a gente vive hoje, o que a gente tem que mudar, reformar o estatuto, criar as comissões e tudo, é para acabar com os superpoderes e acabar com essa ideia de que quem tem uma opinião diferente não vai ser acolhido ali na associação, né? Hoje, os nossos colegas, alguns que eu já ouvi vozes isso em corredores nos anos anteriores, né? E agora que a gente está no momento aí de eleição, é que realmente muitos, né, que não têm o interesse de estar associado, é porque eles têm realmente um receio de dar opiniões divergentes. Eles não sentem hoje a ProPuc como um local de livre exercício de opinião e de democracia. Eles sentem a ProPuc como um verdadeiro
verdadeira associação em nome de poucos colegas com superpoderes, que é o que a gente está vendo, que a gente viu pelo processo, né? Em nenhum momento, né, foi colocado a debate, foi votado, né, consultado, né, cada um dos 400 associados com relação a uma medida dessa tão drástica, que inclusive expõe o nome da associação judicialmente, né, que torna ela uma entidade. Quer dizer, a associação ela tem que estar no judiciário para um processo de defesa coletiva de professor, seja na Justiça do Trabalho, seja em alguma outra esfera de órgãos ligados à educação, né? Não a associação tá com o nome dela em juízo, porque está processando o professor, mostra que é uma associação que é autoritária, que não tem representação, né? Que realmente não é democrático, né? Fica feio realmente, né? A imagem da própria associação, né? Uma exposição, né? Pública num processo judiciário, né? Por uma opinião divergente, e é isso que a gente quer. A gente quer que o professor que pensa diferente, o professor que quer expor sua opinião, aceitar as diferenças, conviver com as diferenças, né? O grande receio de alguns colegas, e como você bem colocou, a diminuição de quantidade de associados, ela vem pela realidade prática da associação. A associação ela não demonstra hoje para nenhum colega acolhimento. Né? Os colegas que não têm interesse de se associar é porque eles não se sentem acolhidos. Em segundo lugar, eles têm o receio de dar opinião diversa. Então, realmente, como você bem colocou, essa questão da gente criar esse conselho de ética junto com os outros conselhos, vai mostrar que vai ser uma diretoria não com superpoderes como tem hoje, mas sim uma diretoria com funções delegadas e que sabe, vai ser sabedora que muitas questões de interesse do associado, de interesse da própria associação, elas vão ter que ser debatidas em vários conselhos, não para burocratizar, pelo contrário, é para mostrar transparência, para mostrar que não é o poder, né? Como você bem colocou, Urbano. Hoje a nossa composição de chapa, a questão de quem está em qual função, foi realmente estatutário, porque a nossa ideia, nossa linha de pensamento, a nossa campanha propositiva, a gente sabe isso de todos os colegas de chapa, é resgatar a missão da Associação dos Professores da PUC, é acolher o professor que hoje ele enfrenta uma realidade dificílima, né? Hoje a gente teve um projeto de lei colocando, né, de novo, a questão de poder ter aula presencial como atividade aí fundamental, como atividade, desculpa, por causa da pandemia, né? Esse projeto de lei que vai agora para o Senado, né? Que ele foi votado a aula presencial como serviço essencial, né? Que interesses estão por trás disso? Quando que se pensou no professor, né? Então, quer dizer, pouco a gente vê na prática hoje, né? Bem isso, o direcionamento ético de convergir numa linha de pensamento e de atendimento à vontade dos associados para o bem-estar dos colegas, né? O bem-estar da universidade, né? Hoje é uma da comunidade, né? Melhor dizendo, da PUC, né? Então hoje a falta do conselho de ética e como você bem colocou é mais um dos órgãos que não existem hoje na prática que criou uma diretoria com superpoderes e que não quer dar satisfação para nenhum associado que pense diferente. É isso. Se você pensar igual, você é do time, né? Você faz parte do grupo, um grupo que quer direcionar sem debater, sem opinião crítica, né? Então, realmente, essa nossa ideia da criação dos vários conselhos, dentro deles o de ética, realmente a gente acredita que vai tornar a associação mais forte do ponto de vista interno, externo e mais democrático, né? Eu acho que o nosso bate-papo foi interessante sobre o tema. Isso.
queria agradecer. Tivemos o Imagina, horário aí do feriado para a gente ter esse bate-papo. Espero que as pessoas acompanhem, compartilhem, dê like, divulgue. E dizer que isso vai ser uma metodologia da Chapa 2 e da gestão Democracia Pouquiana Resistência, de tornar as coisas abertas e transparentes. Né? Essa é uma ideia interessante. Não ficar fazendo assembleias. A gente não sabe, não se revela quantas pessoas tem na Assembleia, se tem 10, 5, 20. Ou seja, fica uma coisa muito endógena. Cada vez mais a gente tem uma diretoria de uma associação endógena para dentro, doméstica. A gente precisa de uma associação mais pública, que tenha uma compreensão pública do debate, que tenha uma compreensão pública do que é uma associação e da vida política que é isso. Muito obrigado, Antônio Carlos Matei. Prazer. Imagina, obrigado você. Até a próxima, até semana que vem. Um abraço. Até mais, tchau, tchau.